E aí, pessoal, beleza? Então, vamos para a nossa aulinha de lei de Gauss, né? Continuando aí o nosso cronograma, né? Nossa programação aí com relação ao eletromagnetismo. E eu resolvi condensar um pouco mais, né, de informações nessa aula. Também, então, a gente vai fazer alguns exercícios no final, né? Pensando em aproveitar melhor também o tempo. Vamos lá. Então, lei de Gauss, pessoal, a gente vai utilizar, né, de alguns raciocínios aí envolvendo integrais de superfície, né, uma simetria, né, mais vantajosa, né, o uso de uma matemática mais, não avançada, mas mais agradável, né, que facilite, né, também a aplicação em campos elétricos, em sistemas, né, envolvendo carga elétrica e superfícies, né, dentro de um campo elétrico, enfim, de maneira a gente entender o que é um fluxo, né, de um campo elétrico, né, e assim o raciocínio é basicamente esse, entendendo que ali essa sequência seria, né, a partir das linhas de campo nós veremos também o que é um fluxo de um campo, depois fluxo elétrico, aplicação, né, desse entendimento desse fluxo elétrico na lei de Gauss, exemplos, né, envolvendo as simetrias e as superfícies gaussianas, que nós vamos aplicar de maneira mais frequente, nós vamos aplicar a chamada gaussiana, né, e enfim, e depois nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Então, primeiro, pessoal, relembrando aqui o que seria, né, o nosso campo elétrico, de maneira que nós discutimos, né, essas linhas de campo, né, falamos sobre o campo elétrico de um dipolo, falamos de campo elétrico em um disco, né, no anel, e aí fica sempre nessa necessidade de cada vez aplicar, né, interpretar o campo elétrico em diversos tipos de sólidos e materiais, né, isolantes, condutores, enfim. E para isso a gente precisa saber como é o comportamento do campo, né, e suas linhas de campo. Então essa é a forma de representar o campo elétrico, né? A gente sabe que existem infinitas linhas, mas essa é uma forma de representar o campo elétrico e o caminho que ele percorre, né? Então, para traçar, devemos sempre traçá-las, né, essas linhas, devemos sempre desenhar elas tangentes ao campo elétrico em cada ponto do espaço. Então, como nós vimos aqui no primeiro, nós temos um ponto P, né, e o campo, né, próximo de duas cargas, aqui representando até, né, o dipolo, e aqui também, né, os campos em cada ponto, né, tangenciando essa linha aqui, que indica, então, a linha de campo, né. Convenção, as linhas de força são mais próximas nas regiões nas quais o módulo do campo elétrico é maior, né? Obviamente, nós mostramos, né, um vetor, né, uma seta um pouco maior, à medida que, né, à medida em que a gente tem esses se aproxima, né? Então, a gente se aproxima da carga, tá bom? Então, continuando, pessoal. Certo, né? Então, aí a gente tem alguns exemplos da carga isolada, né? Você tem uma carga isolada positiva, as linhas de campo saem, né, da carga positiva, elas entram na carga negativa. Aqui, quando nós temos duas cargas de sinais diferentes, né, uma atraindo a outra, temos também
ponto P entre duas cargas positivas, mostrando a linha de campo, uma carga próxima de uma placa carregada, né, negativamente, e aqui duas placas de sinais opostos, né, que seria um capacitor, né, duas placas envolvendo então o sentido do campo, sempre do positivo para o negativo. Tá? Sempre bom relembrar, não é isso? Agora, com relação ao fluxo, o que seria fluxo, né? Então, um exemplo interessante, até porque toda a evolução do eletromagnetismo passou por várias analogias envolvendo, né, o fluido, né, um fluido que, que passou, né, a ter até alguns nomes, quando se tratava de eletricidade, né, os físicos utilizavam na época algumas analogias e agora também nós vamos utilizar, né? Porque o fluxo de um fluido, né, em um determinado, uma trajetória em uma tubulação, você pode pensar em uma região aqui, em que esse fluido possui um volume V, né, ou melhor, ΔV, nós podemos dizer, né, seria a parte azul. Então esse volume aqui, V2, ele está sendo, ele possui, né, uma determinada, ele está viajando com determinada velocidade, né? Na verdade, esse V2 aqui é a velocidade, né, do fluido, certo? E esse volume, né, ele possui, então, né, uma altura aqui e uma área, né? Ele percorre, então, esse volume, né, de uma determinada altura, uma área, né, ele percorre esse caminho com velocidade ΔT, né? Então, utilizando alguns conceitos de, né, mecânica de fluidos também, a gente entende que esse volume que está se deslocando aqui, ele possui uma velocidade, certo? E essa velocidade, né, do fluido ocorre o quê? Então, ocorre devido então, a essa movimentação, e quando eu relaciono essa velocidade do fluido, né, desse volume, né, passando aqui nessa região da tubulação, que seja, com relação ao tempo, eu tenho que um fluxo, né? Então, teria uma vazão, a gente chama de vazão, né? Seria exatamente variação de volume com o tempo. Mas só que essa variação de volume, pessoal, é exatamente, né, a área que está se deslocando, né, está se deslocando com essa velocidade. Portanto, esse volume se desloca, né, nessa região, a gente entende, né, como o volume que possui uma área, como eu falei, né, e esse intervalo que ele leva aqui, que seria a altura, né, do meu volume, também é dito como essa distância, né, que percorreu daqui para cá. Então lembra que D é igual, né, quando você faz a relação da velocidade média, lembra que velocidade é igual a distância sobre o tempo. Nesse caso aqui, se a gente coloca o D, é isso? Nós colocamos o D, né, então que seria essa distância que essa superfície percorreu nesse caminho, esse pequeno caminho seria então a velocidade vezes o intervalo de tempo, né, que é exatamente a altura aqui, né, vamos dizer assim, esse intervalo aqui essa distância, né, que o volume percorreu. Né? Então, então, lembrando que o volume, né, de novo, né, o volume seria o quê? A base vezes a altura, né, desse fluido. Só que a altura ela é igual a velocidade vezes o tempo, a variação do tempo. E a gente substitui. Então, substituindo, então, a área, né, que é a área da base, né, desse fluido, que também né, pode ser considerado aqui também, porque o volume é o mesmo. Esse volume aqui nessa região e o volume aqui nessa região é o mesmo. Pode variar o quê? Então, a altura aqui e também o tamanho da superfície, mas o volume permanece o mesmo. E o intervalo que isso ocorre é o mesmo também, né? Porque nós estamos medindo exatamente a variação do volume, né, que passa por essa determinada região. Né?
Ou seja, nós podemos cortar esse tempo aqui. Então vai ficar A, V, né, que é a velocidade, vezes a variação do tempo, dividido pela variação do tempo. Ou seja, nós temos que o fluxo, né, de um fluido é sempre dado pela área, né, a área da superfície, pode ser tanto essa área pequena, como essa área na verdade, aqui, né, nós não colocamos, mas a gente vai entender isso agora, que é o vetor área, né? Nós já vamos explicar o porquê, vezes o vetor velocidade. Então, multiplicando esses dois, né, nós temos o fluxo, né, de um fluido. Né? Então, nós chegamos nesse resultado. Você, sabendo a área, né, da superfície aqui, vezes a velocidade com que esse volume percorre, né, esse caminho, nós temos, então, o valor do fluxo. Tá? Então, pessoal, o fluxo de um fluido por uma superfície é o volume, né, de fluido que atravessa essa superfície por unidade de tempo. Então, com isso, nós temos aí, já sabemos o resultado envolvendo a área e a velocidade. Mas, como eu falei, nós estamos lidando com uma velocidade. E essa velocidade, né, ela é um vetor. Né? Então, vamos pensar aqui no vento, né, passando por uma superfície aqui, uma determinada superfície. Essa superfície, né, está perpendicular, né? Então, a passagem do vento, certo? Nesse caso, nós relacionamos, então, como eu falei, que caso tenha algum ângulo, né, do vetor velocidade, do vento aqui mesmo, né, tenha um ângulo com relação a normal, ou seja, a esse vetor, podemos dizer um vetor perpendicular à superfície, né, aí nós vamos ter que considerar, né, esse ângulo para interpretar o fluxo, né, da passagem do vento pela superfície. Ou seja, nós vamos tratar então desse vetor que é perpendicular à superfície como a intensidade, né, ou seja, posso representar o tamanho dessa área a partir de um vetor área, né, que é o A, onde a partir dele eu represento o tamanho dessa superfície e relaciono o ângulo entre eles, né, de maneira que eu consiga, a partir desse ângulo, determinar se ocorre, então, um fluxo, né, que é um fluxo, qual é o valor, né, desse fluxo. Então, como tenho a relação entre dois vetores, vetor velocidade e vetor área, né, então o produto entre dois vetores, é o produto escalar entre dois vetores, relembrando, né, pode ser escrito dessa maneira, né, como o módulo do vetor velocidade, vezes o módulo do vetor área, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Lembrando que o cosseno do ângulo seria o seguinte, então aqui no primeiro, ó, se o cosseno, se a gente coloca aqui, então, o vetor área junto com o vetor velocidade, qual vai ser o ângulo entre eles? Vai ser zero, né? Então, portanto, aqui nesse caso, nós consideramos que a velocidade vezes a área, né, vezes quem? Cosseno de zero, cosseno de zero é 1. Portanto, o fluxo é total, certo? Se eu tenho uma situação aqui, como nesse vetorzinho aqui, né, no meio, em que o cosseno, o ângulo é de 90 graus, né, o cosseno de 90 é igual a zero, ou seja, não vai haver fluxo nenhum passando, certo? Não vai haver fluxo nenhum, né? E caso eu tenha um ângulo intermediário, eu teria que considerar, né, qual que seria o fluxo então. E o mesmo, pessoal, a gente está falando aqui de vetor velocidade, campo e área, o mesmo vai ocorrer, né, no caso de fluxo elétrico. Então, se eu tenho campo passando por uma determinada superfície, então eu vou considerar então que o produto entre dois vetores, um produto escalar entre dois vetores, campo e área, ou seja, o módulo do campo elétrico, né, vezes o módulo da área, vezes o cosseno do ângulo θ.
Esse ângulo, então, é o ângulo entre o vetor campo e o vetor normal, a área, né, que seria esse vetor normal aqui. Então, olha só, como eu falei, vamos tratar de cada um dos casos. O vetor, então, o fluxo elétrico do campo elétrico de um campo, né, E constante, ele passa perpendicularmente à superfície A, né, e ela é, então, definida de que maneira? Como eu falei, se você tem um campo passando, né, por uma superfície, certo? E você entende, então, que esse campo elétrico está, né, paralelo, né, ao vetor normal na superfície, ou seja, existe um vetor perpendicular aqui, né, saindo, né, da superfície. Então, a gente considera esse vetor perpendicular, o vetor normal também, que a gente chama, né, como um vetor, e ele vai estar o quê? Paralelo, ou seja, possui zero, o ângulo θ é igual a zero, por isso o seno de zero é 1, então o campo vai ser, né, vezes a área, né, vezes o cosseno de zero, então fluxo elétrico é igual a I vezes A. Então o fluxo mede o quanto o campo atravessa a superfície e também mede a densidade líndrica, como a gente está vendo na figura. Agora, com o fluxo elétrico passando, né, em um ângulo θ, né, com relação à área, então, por exemplo, aqui a gente tem nessa figura um ângulo, né, que nesse primeiro corta, né, aqui na superfície, e aí você tem um ângulo θ que o campo passa, e essa superfície possui então um ângulo θ com o campo. Nesse caso, né, aqui a gente mede o quanto a componente perpendicular do campo, né, isso é o campo vezes o cosseno do ângulo atravessa a superfície, ou também podemos considerar o quanto o campo atravessa a componente normal da área, seria relacionando o A com o seno θ. Então aqui teria que considerar esse ângulo, né, para fazer essa conta da medida do fluxo elétrico. Então, galera, o que a gente conclui? Que existe, né, uma generalização para o campo, né, para qualquer superfície. Isso pode ser feito através do fluxo elétrico, né, pela área, né, através, então, da medida de A, que é definido por um fluxo, né, que é essa letra grega, onde a integral envolve, então, a integral, né, da superfície, se A que indica a superfície. Daí nós vamos já representar de outra maneira também, né, essa integral, que é o produto escalar, né, do campo vezes o diferencial, né, da área. Ou seja, você pegando um vetor área infinitesimal em qualquer tipo de superfície, você consegue então expressar esse fluxo elétrico desde pequena superfície, e aí você considera, né, pela integral, você consegue, né, envolver toda a região, a partir de uma pequena parcela da região, que seria o dA, né, o infinitesimal de área, vezes o campo constante. Você teria, então, todo o fluxo elétrico, né, de uma superfície. Então, aqui o dA é o vetor da área perpendicular à superfície, e então, novamente, nós consideramos que o produto escalar do campo vezes dA, né, o dA é o diferencial, pode ser escrito também dessa maneira: o campo vezes o escalar, né, o escalar, ou seja, o módulo do campo vezes o módulo de dA, vezes o cosseno do ângulo, onde θ é o ângulo entre E e dA. E aqui nós temos três casos, né? Como eu falei, se o θ entre o campo e o vetor normal é menor que 90 graus, o fluxo está saindo. O fluxo está saindo, né, da minha superfície. Se o ângulo θ for maior que 90 graus, o fluxo elétrico está entrando, né? Menor que zero, então ele está entrando na superfície. E caso tenha aqui o ângulo de 90 graus, né, como eu falei, o cosseno de 90 é zero, portanto o fluxo é igual a zero, não possui fluxo. Então aqui é uma figurinha, né, para mostrar como a gente pode ter qualquer tipo de superfície, porque você pode considerar
essa plaquinha aqui, né, por menor que seja, né, e aí você generaliza com a integral, certo? Então, o fluxo elétrico através da superfície A, né, o fluxo é positivo, né, zero e negativo, dependendo, né, de cada uma das situações. Né? Você tem uma situação aqui do fluxo maior que 90 graus, teta maior que 90 graus, então você tem ele entrando, né? Aqui nós temos ele, no caso 2, você tem 90 graus. Então você tem que não existe o fluxo, aqui é zero, né? E aqui nós temos o agudo, né? Menor que 90 graus, e aí, portanto, o fluxo está saindo. Como eu falei, pessoal, a gente está agora, né, já entrando nas leis de Maxwell. Né? Essa é uma das primeiras equações, né, das famosas equações, né, de Maxwell, que são que as equações fundamentais do eletromagnetismo. Então, a lei de Gauss, ela relaciona o fluxo elétrico, né, através de uma superfície fechada, né, com a carga elétrica, que seria então QI, né, ou mesmo in, né, quer dizer em inglês de envolvendo, né, nesse caso, né, que seria dentro da superfície. Então, nós tratamos também, né, ao invés de usar essa maneira aqui, como é dita, né, o fluxo elétrico, ele pode ser escrito dessa maneira, integral de superfície, né, tem essa bolinha aqui na integral, vai indicar que é uma superfície fechada, né, do produto escalar entre o campo E vezes, então, o escalar dA, que é igual a quem? É igual exatamente a carga sobre a constante, né, de elétrica. Tá? Então, essa lei de Gauss, ela é uma das equações de Maxwell, né? Das equações de Maxwell, que é uma equação, que é uma lei fundamental do eletromagnetismo. Então, ela é uma das fundamentais, né? Das equações fundamentais. Então, vamos mostrar que a lei de Coulomb para cargas pontuais implica na lei de Gauss. Então, na verdade, o que Coulomb fez, que a gente veio falando até agora, sobre a lei de Coulomb, né? Serve para embasar toda a lei de Gauss, mas a lei de Gauss é muito mais simples e ela envolve, né, você chega na lei de Coulomb a partir, né, de um cálculo simples, né, da lei de Gauss. Ou seja, você usando uma matemática mais avançada, você consegue alcançar os mesmos resultados da lei de Coulomb, né, de maneira mais rápida. Certo? Então, nos exemplos, né, será trivial mostrar essa lei de Gauss, né, que a lei de Gauss ela implica na lei de Coulomb, né, elas são equivalentes. Aqui, então, pessoal, mostrando que, então, partindo de um aspecto colombiano, né, da lei de Coulomb, de uma carga no interior de uma determinada superfície, então, olha aí, aqui na figura, né, tem uma superfície gaussiana. A lei de Gauss ela é verificada para uma carga pontual usando a lei de Coulomb. Então, vamos verificar essa lei de Gauss agora, né, ver se ela funciona mesmo. Então, tem uma carga, tendo essa carga, né, no interior de uma determinada superfície, possui um raio, né, e aqui na superfície, né, uma esfera, né, que envolve essa carga, existe um campo saindo. Então, primeiramente, considere que a carga pontual, como na figura, né, dada, cujo campo elétrico a uma distância R é dado a lei de Coulomb. Considere que o fluxo elétrico através da superfície gaussiana esférica de raio R e centro de carga né, com o interior aqui dessa esfera, uma carga no interior da esfera. Por simetria, interessante isso, né? Por simetria, o campo é paralelo ao vetor dA, que é o vetor o quê? Normal à superfície. Na verdade, então temos a superfície, então o campo está saindo, portanto ele é o quê? Paralelo. Né? O que isso quer dizer? Então vamos lá. Utilizando a lei de Gauss, aqui é o campo, né? Entre eles tem aqui o ângulo, então a gente considera, né? Mostrado, ó, considera E vezes dA, sendo que da maneira escrita, né, utilizando o ângulo,
o produto entre os dois vetores, o produto escalar vai ser E, né, o módulo E, vezes o módulo de dA, vezes o cosseno do ângulo, e por ele ser paralelo, ou seja, os dois vetores E e dA possuem um ângulo de zero, né, um ângulo igual a 0 graus. Ou seja, cosseno de zero, que é 1, vai ficar então que o campo, né, que é constante, sai da integral, portanto vai ficar a integral de superfície de dA. Quem que é A? Né? Nós consideramos então que A, né, integrando aqui o dA, integral de superfície de A fica A. Né? Só que você sabe quem que é esse, você já sabe quem que é essa superfície, né? Por isso que você integrou e resultou em A. Tá bom? Aqui. Então, portanto, essa área que você integrou, ela poderia ter colocado aqui, ó, área, né, S, ou área ES, na verdade, a área da esfera. Né? Porque qual que é a área da esfera? Né? O volume da esfera, vocês lembram que eram 4/3 de πr ao quadrado. PR ao cubo, desculpa. Né? 4/3 de πr ao cubo, que é o volume de uma esfera. Mas a área de uma esfera é um pouco diferente, né? A área da esfera é quem? 4π, né, r ao quadrado, que é só a área, né, da casca, né? A área da casca. Né? E o campo é dado por um campo e uma carga pontual no interior da esfera. Né? Considerando o campo como colombiano, né, pela lei de Coulomb, a gente já sabe quem que é o campo, o valor do campo, que é Q, né, que é a carga, dividido por 4π ε0, né, vezes r quadrado. Daí nós chegamos então no resultado da lei de Gauss. Então, cortando 4π com 4π, né, r quadrado com r quadrado, nós ficamos com Q, que é a carga, né, dividido por ε0, né, que é a constante. Então, é obtida nesse caso. Considere agora o fluxo em uma superfície qualquer. O ponto crucial é que o fluxo através dessa superfície é igual ao fluxo através da superfície esférica. Então, nós vamos generalizar, não hoje, né, nós temos outras coisas para ver. Nessa aula nós vamos ficar apenas com algumas aplicações da lei de Gauss e a generalização mais interessante vai ficar para a próxima aula. Ok, pessoal? Então aqui a gente chega, tá vendo? Na lei de Gauss, ou seja, o fluxo elétrico é igual a carga sobre ε0. Então daí vem a definição, né? A lei de Gauss, ela relaciona os campos elétricos nos pontos de uma superfície gaussiana fechada, a carga total envolvida pela superfície. Então, você pode chamar essa carga, né, que ela está sendo envolvida por um campo, né, elétrico. O fluxo, né, na verdade, uma carga, ela está sendo envolvida por essa superfície que portanto uma superfície carregada, podemos dizer, né? Então, essa aqui é uma forma de escrever, que nós temos o fluxo, né, vezes a constante é igual à carga envolvida, né, pela superfície, e nós escrevemos anteriormente também que é o campo, né, a integral de superfície do campo, né, o produto escalar desse campo vezes a área, TA, né, que é igual à carga envolvida. A lei de Gauss ela considera uma superfície fechada, né, imaginária. Então, tudo isso é muito apenas uma forma, né, de calcular, pessoal. É imaginário, né? Porque você sabe qual é o comportamento do campo, que envolve, né, a distribuição de cargas. Essa superfície, a superfície gaussiana, né, como é chamada, pode ter qualquer forma, né? Por isso devemos optar por uma que faça, né, ou seja, vamos considerar sempre a simetria, né? Ou seja, a esfera é algo totalmente simétrico, né? O cilindro também, né, é um pouco mais fácil, certo? Então, entre outras coisas, a gente usa esses que são mais simples de serem
calculados. Um detalhe, pessoal, é que como funciona a lei de Gauss num condutor e isolante. Então, a carga em excesso de um condutor sempre se acumula na superfície, certo? Então, para mostrar isso, considere a superfície gaussiana dentro de um condutor. Né? Então, o que vai acontecer? O campo no interior deve ser nulo, porque se não fosse movendo dentro do condutor, o que não ocorre. Né? Elas rapidamente entram em equilíbrio eletrostático. Então, o que ocorre é que a gente tem um equilíbrio, né? Eles se anulam, os vetores se anulam. Então, para que o campo seja nulo, é preciso que não haja carga dentro da superfície gaussiana. Segue que toda a carga se acumula na superfície do condutor. Então, a gente considera apenas que a carga, considera de maneira geral, né, que a carga, por exemplo, dessa carga que nós mostramos aqui, né, a carga dele está toda na superfície. Então, no interior da casca, né, no interior, o campo elétrico é nulo. Bom, pessoal? Essa é a forma da gente considerar, né, nos condutores. Aqui eu vou dar alguns exemplos agora a respeito da lei de Gauss, né, que é os exemplos envolvendo as simetrias que eu havia falado. Né. Então, a lei de Gauss ela é útil em situações em que a simetria permite o uso de superfícies gaussianas convenientes, facilitam a determinação do campo elétrico. Né. A seguir alguns exemplos simples. Então, aqui a carga pontual. Né. Nós temos para essa carga. Primeiro exemplo clássico, né? Então, eu digo de exemplos, né? Eu estou dizendo só exemplos porque eu escolhi esses exemplos e são esses o que eu quero mostrar. É porque esses exemplos são exemplos que são exemplos clássicos, né? Exemplos que envolvem as aplicações, as principais aplicações da lei de Gauss. Né? Essa aqui é a primeira que eu mostrei, né? Já foi explicado, mas a gente vai chegar no resultado. Né? Qual seria o resultado, então, usando a lei de Gauss? Vamos fazer o sentido contrário, né? Usando a lei de Gauss para chegar na lei de Coulomb. Né? Como é que a gente faria isso? E aí, ó, considere uma carga pontual, né, em uma superfície gaussiana esférica ao seu redor. Como a gente mostrou anteriormente. Por simetria, né, o campo é paralelo, né, ao vetor dA, né, na superfície. Nós temos, então, que a integral de superfície, né, da lei de Gauss, então, dado como campo vezes a escalar dA, e a gente sabe que o campo e a área, né, o vetor normal, estão paralelos, ou seja, o cosseno é igual a zero, o cosseno de θ, né, seria então θ igual a zero, então cosseno de zero, novo a gente coloca o campo que é constante do lado de fora da integral, integra a integral de superfície de dA vai dar A. Mas quem que é A? A é a área da casca, né? A área da casca esférica é 4π epsilon, 4π r quadrado. Lembrando que a gente acabou de aprender, né? Isso aqui, ó. O campo, né, essa integral, a gente acabou de resolver ela, vai ser igual a carga sobre epsilon zero. Ou seja, epsilon, perdão, o campo E vezes 4π r quadrado vão ser iguais a, né, Q sobre zero. Passando 4π r quadrado, né, dividindo, nós então chegamos no valor do campo, né, que a gente encontra, né, como está dizendo aqui embaixo, né, a lei de Gauss reproduz a lei de Coulomb, provando que elas são equivalentes. Tá bom? Então, a lei de Gauss para uma carga pontual reproduz, né, a lei de Coulomb, como é verificado agora, como foi verificado por essa, utilizando a superfície gaussiana. E agora, vamos aplicar para algo mais complicado. Lembra como tinha lá calculado na lei de Coulomb, né? A gente envolvia vários vetores,
tinha que calcular também a densidade de cargas lineares, densidade de carga superficial e tudo mais, né? Aqui a gente também vai utilizar, né, essa densidade de carga, mas a gente vai chegar no resultado muito mais rápido, né, do que a gente fez naqueles exercícios de curva para linhas de campo, para dipolo. Então, considere uma linha de carga infinita, né, que é essa linha aqui. Então, nesse caso, a gente tem uma simetria que é cilíndrica, né? Então, para cada área envolvendo, né, a minha linha, né, de cargas, que seria essa linha que passa aqui no centro do cilindro, possui uma densidade linear lambda, né? Mas em volta dessa linha de cargas, a gente considera então que a uma determinada distância r, né, possui, então existe uma superfície aqui, e essa superfície, para uma determinada distância r, existe o que? Um campo saindo dessa superfície, né? Então, da mesma forma que existe também o que? Um vetor normal, né? A superfície também está no mesmo sentido, né, do campo. Ou seja, para a lei de Gauss, basta fazer, né? E vezes dA vezes o cosseno de zero novamente. Não coloquei aqui, mas é o cosseno de zero, né? Já que o campo e a carga estão no campo e o vetor dA estão no mesmo sentido. Né? Então, considerando a superfície do oceano mostrada na figura, né? Nós resolvemos que o campo sai da integral, que ele é constante, e integra isso em dA. Aquele dA é toda essa área, né, do cilindro. Então, a área do cilindro vai ser dado como campo, né, vezes 2πr, né, que seria a área do círculo, vezes que essa altura, né, que seria então toda a área. Então aqui nós temos a área, seria a circunferência, né? Falei área, mas a área seria o seguinte, né? A área é apenas essa casca em volta, não dessas faces, né? Considerando apenas a área da casca do cilindro, e o 2πr é apenas o quê? Esse perímetro aqui, né? Perímetro do, meu cilindro. E aí, quando você multiplica, tem a área do cilindro, da casca, aqui, né? Ou seja, dessa superfície, que envolve, é como se você pegasse uma folha, né? Folha de papel, né? De sulfite, em torno de um fio. Né? Você pega um fio e tenta fazer o que? Um cilindro em volta, você tem essa folha, né? Essa camada em torno do fio, que vai ser, então, possui uma área de 2πrh. Isso tudo é igual a quem? A carga sobre ε0. Ou seja, se você quer determinar o campo, né, por uma linha de carga infinita, passa esse cara dividindo. 2πr, né, vai ficar 2πrh, vai ficar então Q, né, que é Q sobre 2πrh, ε0. Aí você lembra do seguinte, né, que você lembra que a minha densidade superficial de cargas, aliás, minha densidade linear, né, que é o lambda, né, ele é sempre dado como o quê? A minha carga Q, né, sobre H, não é isso? Sobre um comprimento, né, L. Então, portanto, a gente considera que, né, sobre ε0, né, que seria então a carga a carga, né, sobre essa linha,
né, vezes H, dividido por epsilon zero. E, portanto, né, então, galera, é o seguinte, a carga, né, só para relembrar, vou tirar aqui que eu já coloco. Isso que fica mais fácil de eu pausazinho aqui, deixa eu voltar, isso aqui vai ficar mais fácil de explicar, né? Lembrando que a minha carga, né, que a carga, carga é igual a carga é igual a lambda, né, vezes, eu vou colocar aqui, deixa eu pegar aí. Lambda, que é a densidade linear, vezes H, né, que é essa linha, né, o comprimento da linha, né. Então, substituindo aqui, ó, aqui dentro, né, substitui a carga por lambda H, substituindo a carga por lambda H, isso que a gente viu naquela aula de densidade, né, de cargas. Se vocês quiserem dar uma olhadinha para relembrar, então, a carga se transformou então, em densidade lambda vezes H, e sobre epsilon zero. Aí a gente passa 2πr H dividindo, e corta o H, né? Corta o H aqui, então apenas então o lambda, né, dividido por 2π epsilon zero R. Né? E aí você tem então a linha de carga. Vocês lembram como deu trabalho para fazer, né? A gente demorou um pouco para fazer, foi pegar bastante coisa da aula, usando a lei de Coulomb. Né? Tinha que usar o ângulo lá, tivemos que derivar e aí aplicar na integral, fazer uma identidade trigonométrica lá, né? Demora um pouquinho. Então, para vocês verem como é rápido, né? Aqui só lembrando que a gente tem que a densidade linear de cargas, né, é igual a carga sobre a altura, que nesse caso, né, que é a H. Né? Passa aqui o H dividido de integral. Ok, então vamos para a superfície condutora. Também é simples, né, porque a gente tem aqui uma superfície geral, né, que possui uma quantidade de cargas. Nesse caso, considere então pontos próximos a uma superfície condutora, né, como a gente viu aí nessa figura. Então, a superfície condutora, toda a carga se concentra na superfície e o campo no interior é zero. A gente viu isso, né? Aplicando a lei de Gauss, né, na superfície gaussiana, que a gente está vendo na figura, nós vamos ter. E, nesse caso, o campo, né, elétrico está, de novo, paralelo ao vetor normal, a superfície, ou seja, considerando, né, novamente, e a integral, né, de superfície dos dois vetores, né, igual ao módulo deles, vezes o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo é zero, portanto, cosseno do ângulo igual a zero, você integra apenas dA, né, que se transforma aqui na área A. Ou seja, EA vai ser igual a carga sobre epsilon zero. Aqui, nós lembramos novamente, né, vou colocar junto, fazer igual eu fiz com o outro, né, deixa eu pegar inclusive esse cara aqui, vou colocar aqui também, para ficar melhor para vocês entenderem, né. Também nós vamos ter que a densidade de cargas, né, novamente, aqui nesse caso, como a gente está tratando da densidade de cargas superficial, vamos ter que o símbolo vai ser o sigma, né? O sigma. O sigma. Aqui, sigma. Vai ser o sigma vezes a área. Né?
Então, nesse caso, nós temos o signo bisário, tá? Substituindo, então, né, no lugar da carga, o signo bisário, o que eu vou ter? Passando a área, dividindo, né, vai ficar quem? Apenas sigma sobre ε0, né, que é o que? A densidade de carga superficial dividido pelo ε0, ou seja, o campo, né, constante, né, independente da distância da placa, né, não pela superfície condutora, não, né, o campo é constante, né, e independe, né, da distância que nós temos da placa. Por fim, pessoal, agora levando em conta que uma placa isolante. Então, considere agora uma placa não condutora infinita, né, como nessa figura. Então, a não condutora, né, a anterior foi condutora, essa é não condutora. O campo existe, para uma placa não condutora, o campo existe simetricamente em ambos os lados da placa. Então, aplicando a lei de Gauss na superfície gaussiana, né, agora a superfície gaussiana da placa isolante, né, nós temos a mesma coisa. Porém, nesse caso, nós temos que considerar que para uma superfície gaussiana, um material isolante, existe o quê? Existe, então, no momento em que existe um campo, né, no sentido, vai ter o quê? O mesmo campo, né, anulando, certo? Porque ele é isolante. Nesse caso, o que a gente considera? Que o campo vezes o vetor normal à superfície, também são, ambos, né, possuem possuem um ângulo igual a zero. Então, cosseno de zero, novamente, né, leva então a dA, né, vezes 1. Então, vai ser integral de dA, só que lembrando que nós temos dois vetores, né, um em um sentido e outro em outro. Né? Só que nesse caso, nós vamos ter que, para a superfície, né, os campos se somam, né, devido a essa inversão do envolvendo então cosseno cosseno de zero e o cosseno de 180. Certo? Então, com isso, nós somamos os dois campos, né? E lembrando novamente que, né, para a superfície, a densidade de carga superficial é igual a sigma, né? Com isso, o campo elétrico em uma placa isolante é dado como sigma, né, dividido por 2ε0, ou seja, passa esse 2 dividindo, né? É a mesma coisa que a gente fez nessa questão, né, usando de novo aqui que a carga, né, uma superfície igual a sigma vezes a área, é a mesma coisa, só que agora tendo em conta que nós temos dois vetores, né? Um aqui é o valor em módulo, né, pessoal? O valor do campo em módulo, nós levamos em conta e o sinal, né? O sinal aqui desses dois campos são iguais, portanto, eles se somam, né? Ou seja, o fluxo, né, do campo é dividido, o fluxo dobra, porém o campo, né, é dividido pela metade, como a gente viu. Então fica sigma dividido por 2ε0. Muito bem. Então vamos para o exercício, né, para a gente tratar mais de questões, né, mais práticas. Tá bom? E antes eu vou parar, então eu vou parar aqui nesse exemplo 4 e vou separar, né,
a gravação em 2 gravações para que a gente consiga ter, né, vamos dizer assim, ficar mais efetivo e não ficar tão longo essa discussão da matéria, né, separar a matéria dos exercícios para também facilitar a hora de vocês estudarem, beleza? Então, daqui a pouquinho a gente volta com o restante, né, da parte de exercícios, beleza?